Vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro. O Santos tem jogo de líderes contra o Flamengo hoje. Essa é a escalação do Peixe, ó. Everson Santos vai jogar no 3-4-3 ousado. Lucas Veríssimo, Felipe Aguiar, Gustavo Henrique, Vitor Ferraz, que tá de volta, El Pato Sanches, Alisson ou Felipe Jonathan, o Jorge, o Soteldinho, o Eduardo Sacha e Marinho ou Cueva, que voltou a ser relacionado depois de muito tempo. Ó, o Santos vai disputar essa liderança contra o Flamengo hoje no Rio, jogão que promete muito. E mais uma vez, quem foi convocado, escalado para falar na entrevista coletiva foi ele, Marinho. Vamos ficar de olho. Aquele confronto pela liderança, pelo tal título simbólico do primeiro turno. Vocês falam de título simbólico, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa ainda pela frente. Depois, o final do primeiro turno, tem mais ainda 19 jogos. Na verdade, os números mostram, Marinho. Nesse Brasileirão de pontos corridos, dos 16 times que terminaram o primeiro turno na frente, 12 foram campeões. Aconteceu com o Santos em 2004. E esse Flamengo e Santos não marca só o encontro de líder e vice-líder. É o encontro entre os dois técnicos estrangeiros que são o assunto no Brasil. O português e o argentino frente a frente. O encontro dele vai ser lá, ali, né? Na área mista ali, né? Porque o bicho vai estar pegando lá dentro do campo. Eles vão se reencontrar lá, vão falar, vão conversar, mas dentro de campo é diferente, né? Em um jogo como esse, será que dá para apontar um favorito? O Marinho nem pensou duas vezes para responder e ainda jogou toda a responsabilidade pro lado de lá. O favoritismo é do Flamengo pelo investimento, por tudo, né, que eles estão fazendo aí. Até vocês mesmos acreditam nisso. Tem alguém aí que discorda do que eu falei? Que o favoritismo é deles? Tudo bem, mas o Santos é o melhor visitante do campeonato. E para você, o Rio de Janeiro traz boas lembranças nesse Brasileirão? Primeiro gol com essa camisa, o tal... Foi um minimício aleatório, né? Que seja com minimício ou não, independente de quem seja, a gente vai fazer o nosso melhor lá e o que vale mais é poder a gente se prender, sair com a vitória e todo mundo sair feliz, né? Marinho foi esperto, jogou a pressão lá pro outro lado e com razão, porque o investimento do Flamengo é muito maior, vai jogar em casa, mas o resultado é só dentro do campo. Sábado de disputa entre líderes tem Flamengo e Santos hoje no Maracanã. Ao vivaço no Premier pra você, 17 horas. O jogo dos líderes vai dividir o coração do seu Moisés. Ele é o pai do lateral Felipe Luiz, que joga no Flamengo, mas o coração do seu Moisés é santista e ele vai contar como vai ficar hoje pra gente agora. Esse cara aí você conhece. É o Felipe Luiz, lateral do Flamengo. E esse senhor fofinho é o seu Moisés, pai do Felipe. Nesse sábado, ele vai viver um dilema. Sabe pra qual time ele torce? Pergunta difícil essa, né? Hoje eu torço pro Flamengo. Eu sou santista dos tempos nostálgicos. Calma, não precisa virar caso de família isso aqui, vamos explicar. Ele era santista, mas agora ele é 100% o filho dele, né? Senão não tem conversa, não. Na verdade, eu torcia pro Brasil. Aí eu descobri que existia o Santos, que o Pelé jogava no Santos. Aí eu comecei a acompanhar o Pelé e, consequentemente, o Santos. Mas hoje eu sou flamenguista porque é onde vão meus filhos e minha família, eu vou também. Pois é, amigo, pra ser pai de jogador de futebol, não pode ter medo de virar casaca. Eu virei torcedor do Atlético de Madrid, do Chelsea, do La Coruña, nos times que ele passou. Então eu perdi um pouco a identidade como torcedor. Hoje o Felipe Luiz vai enfrentar o time que o pai torcia na infância pela segunda vez na carreira. E olha só como são as coisas, né? Foi justamente o primeiro encontro com o Santos, lá em 2004, que mudou completamente a vida do jogador. Quando eu já estava no Figueirense, a gente ganhou contra o Santos no Orlando Scarpelli. E foi o jogo que me vendeu, porque o Van Gaal, na época, ele veio para ver o Elano. E tava no Santos, até tava o Diego, tava o Robinho e todos eles em 2004 e acabei jogando bem aquele jogo e eles me levaram pro Ajax. Então, tem uma boa história aí com o Santos, né? Eu tava no jogo, inclusive. É claro que eu não esperava os acontecimentos futuros. Então, para mim, era o máximo ver o meu filho jogando contra o Santos e ganhando do Santos ainda, né? Flamengo e Santos jogam hoje às 5 da tarde, valendo a liderança do campeonato. Seu Moisés estará lá. Quer dizer,
Não sei se ainda tem ingresso pro velho aí, mas eu vou tentar conseguir. Por favor, arruma um pra ele. Sim, não. O que é certo é que se depender desse ex-santista, o brasileiro já tem dono decidido. Não, eu preferia que o Flamengo fosse campeão com 15 pontos de diferença e, obviamente, o Santos em segundo lugar. Ah, não vai ser essa moleza não, viu, seu Moisés? Vamos ver os mais escalados do Cartola neste fim de semana, ó. O Flamengo, mesmo jogando contra o vice-líder, continua dominando, ó. Gabigol foi o mais escalado, seguido pelo Arrascaíta. O terceiro foi o Everton, o Cebolinha do Goiás, Grêmio que joga contra o Goiás, por isso que escalaram bastante aí o Everton, beleza? Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar aqui um pouquinho da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Teremos aqui nessa última rodada o confronto entre Flamengo e Santos, jogo esse que decidirá o campeão simbólico do primeiro turno do campeonato. Flamengo que está com 2 pontos à frente do Santos, um empate e uma vitória dá eles esse título, e o Santos, para conquistar esse título aí, vai precisar da vitória. O Flamengo está aqui a 2 pontos do Santos, com 39 pontos, e o Santos com 37. Uma vitória aqui do Santos nos deixaria com 40 pontos, um ponto apenas à frente do Flamengo, e nos daria essa conquista, esse simbólico prêmio de campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A rodada aqui é a seguinte: Flamengo e Santos no Maracanã, Palmeiras e Cruzeiro na Arena Palmeiras, Fluminense e Corinthians no Mané Garrincha, a mano do Fluminense, e São Paulo e CSA no Morumbi amanhã às 7 horas da noite. Essa rodada aí que pode ser bem complicada para a gente, né? Porque caso o Palmeiras venha a vencer o Cruzeiro na casa deles e o Santos perca para o Flamengo, o Palmeiras aí já toma o posto em segundo lugar do campeonato e o Santos já cai ali para terceiro. O Santos que estava liderando o campeonato aí por várias rodadas, umas 5 rodadas consecutivas mais ou menos, se eu não me engano. E agora caiu aí para a segunda posição. Deu os vacilos em casa, perdendo pontos aí importantíssimos. E agora aqui pode chegar a ser o terceiro colocado caso o Palmeiras vença o Cruzeiro. E se o Corinthians vencer o Fluminense lá no Mané Garrincha, o Corinthians pode se aproximar aí mais do Santos, ficando a apenas 2 pontos do Peixe caso a gente perca. Vamos simular aqui agora essa última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Caso o Flamengo venha vencer o Santos aqui, o Santos fica com 37 pontos, o Flamengo 42. Caso o Palmeiras também vença o Cruzeiro, olha aí, o Santos cai aqui para terceiro colocado. O Palmeiras fica com 39 pontos e o Santos fica a 5 pontos do líder Flamengo. E se o Corinthians aqui chegar a vencer o Fluminense, o Corinthians ficaria apenas 2 pontos do Peixe. Um empate aqui contra o Flamengo no Maracanã seria um ótimo resultado aí para a gente. Conquistar aí um ponto em cima do Flamengo, que está com o elenco aí muito forte, um elenco sensacional para essa temporada. Um empate lá no Maracanã não seria nada ruim. Uma vitória, acho bastante difícil o Santos chegar a vencer o Flamengo no Maracanã. A última vitória na casa deles foi em 2017, a última vitória do Peixe na casa do Flamengo. Vamos torcer aí para pelo menos sair um empate, porque um empate lá na casa do Flamengo seria sensacional. E o próximo jogo é a próxima rodada diante do Grêmio. Tentar vencer, buscar a vitória, porque já vai ser demais dentro de casa. Passou da hora do Santos vencer e voltar a vencer na Vila Belmiro. Empates aí contra o Fortaleza e o sofrido empate polêmico contra o Atlético Paranaense no último domingo. Vamos aí tentar ir para cima do Flamengo, tentar conquistar pelo menos o empate. E semana que vem buscar a vitória em cima do Grêmio. É isso aí, valeu, é nóis.